Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Vivendo Bem no Canadá. Aqui você vai aprender a cada semana estratégias que irão ajudar você, imigrante brasileiro, a viver com mais qualidade no Canadá. Eu sou Joyce Moraes, brasileira, cidadã canadense e vivo aqui. Eu sou a Renata Nogueira, brasileira, residente permanente, vivendo aqui no Canadá. O tema do nosso podcast de hoje é: você sabia que você pode morar no Canadá pagando pouco? Então, Renata, pela sua experiência, fala pra gente, é possível viver no Canadá pagando pouco? Sim. Quando a gente pensa em qualidade de vida num país como o Canadá, a gente já chega com muitas expectativas quando a gente chega no país, né? Principalmente logo nos primeiros meses. Então, você vem cheio de vícios do Brasil, né? Eu quero que os serviços sejam iguais, eu quero morar melhor do que eu morava no Brasil. Então, viver bem no Canadá, pagando pouco, depende muito das suas expectativas quando você chega ao país. Então, para você, imigrante que está chegando no país, você tem que ter primeiro tranquilidade, né? Você precisa passar por um período de adaptação no país, e depois que você passar por esse período de adaptação e você conhecer melhor as regiões, né? O bairro que você quer morar, você conhecer as escolas que tem ao seu redor, né? Você que vem com família, é muito importante isso, que você tende a pagar mais caro quando você quer morar perto das melhores escolas aqui no país. Então essa questão de morar bem, pagando menos, é muito da tua necessidade, né? Das melhores informações que você tem quando chega aqui, né, que isso só vem com o tempo, com toda a adaptação. E sim, você consegue morar bem e pagando pouco quando você sai um pouco dos grandes centros. Então hoje a gente tem um exemplo muito bem da grande Toronto, que as pessoas têm buscado morar um pouco mais distante, com qualidade de vida, em casas, pagando muito menos do que morar nos grandes centros, em pequenos apartamentos, que muitas vezes fica super desconfortável para as famílias. Então, sim, é possível quando você tem um planejamento para isso e quando você tem um alinhamento das suas expectativas com a realidade. Uhum. Hoje, Joyce, para você ter ideia, em grandes pesquisas globais, o Canadá está em primeiro lugar quando a gente pensa num ranking de 78 países e você pensa em quais são esses países que melhor oferecem qualidade de vida. Então, entre 78 países, o Canadá está em primeiro lugar. E isso torna o país muito competitivo quando a gente pensa em imigração, né? Então a gente recebe imigrantes do mundo todo aqui, um país extremamente multicultural, e que a questão da moradia, a questão do mercado imobiliário tem cada vez mais crescido com essa procura pelo Canadá. Então, além do Canadá ser um país no ranking qualidade de vida, é um país que ele defende muito os direitos humanos, né? É um país que ele quer que todo mundo que venha para cá tenha qualidade de vida, que more bem no país. Então é um país que tem programas, é um país que tem todo o aparato que o imigrante precisa para que ele consiga viver bem aqui. Então, Renata, você falou aí sobre os imigrantes que estão chegando, né? Você até citou aí. Mas e os que já vivem aqui? Os imigrantes brasileiros que vivem aqui e não estão satisfeitos com o lugar que eles estão? Uma vez que você disse que é possível pagar pouco e viver bem aqui.
O que você diria para esses brasileiros? Pela nossa experiência vivendo aqui no Canadá, a gente consegue dividir em 2 grupos de imigrantes que vivem aqui no Canadá. São os imigrantes brasileiros que vêm apenas trabalhar naquela época do ano, e os imigrantes brasileiros que realmente adotaram o Canadá como país para se viver. Então, aqueles imigrantes que vêm para o Canadá no período do ano, trabalham e vão embora, esses imigrantes, eles não estão buscando por qualidade de vida, por uma qualidade na moradia, enfim, eles muitas vezes pagam realmente muito por uma moradia que não é confortável. Por quê? Porque eles querem a comodidade de estar em comunidades brasileiras e portuguesas, que eles vêm para trabalhar com esse público, tanto portugueses como brasileiros, e ficam nessas comunidades pagando muito mais. Exato. Então, geralmente esses trabalhadores que voltam para o Brasil, eles não estão preocupados em ter qualidade de vida. Eles querem chegar no Canadá, trabalhar, e o dinheiro que eles recebem, eles enviam para o Brasil. A qualidade de vida deles, o objetivo deles é diverso do brasileiro que vive aqui, né? Isso. E o outro grupo é aquele brasileiro que realmente ele adotou o Canadá como país para se viver, porém ele tem dificuldade com a língua, né? Ele tem dificuldade em arrumar um emprego em empresas canadenses, né? E eles também querem permanecer dentro dessas comunidades, a comunidade brasileira e a comunidade portuguesa. Isso facilita muito a vida do imigrante quando ele chega aqui no Canadá. Então isso tende a gente a mudar isso, a mudar esse objetivo, a mudar essa meta ao longo do ano. Então você tem que delimitar, olha, eu vou chegar, vou para essa comunidade, vou passar apenas 3 meses, 4 meses, até eu me familiarizar com o lugar, e depois eu vou traçar um objetivo para minha vida, para minha carreira, para minha estrutura familiar, né? Eu vou estudar inglês, eu vou buscar empresas realmente canadenses que eu possa crescer profissionalmente. E aí, quando você traça esse objetivo e traça essas metas, a questão da moradia também flui nesse sentido. Por quê? Porque aí você vai conhecer melhor os lugares, as opções, então se abre um leque de oportunidades para você no país. Quando você fala a língua, quando você conhece melhor o lugar onde você está, e aí você começa a dizer, eu posso morar longe dessas comunidades, eu posso morar um pouco distante de Toronto ou distante de Ottawa, eu posso buscar cidades vizinhas dos grandes centros aqui no Canadá. Então, quando isso acontece, é muito bom, porque abre o leque e você consegue buscar moradias excelentes, pagando muito menos. Então, segundo o que você está falando, o que o imigrante precisa é abrir o leque de oportunidades, abrir o horizonte, né, e perceber, bom, eu estou numa situação que não está boa para mim, eu estou morando num lugar que eu não estou satisfeito, o que eu preciso fazer para mudar? Isso. Então, segundo o que você diz, eu preciso mudar a minha atitude, a minha maneira de ver o lugar que eu estou vivendo, não é isso? Isso. Então, muitas vezes, por essa barreira que a pessoa constrói, isso dificulta muito você buscar novas oportunidades, você buscar novas moradias, e termina que muitos imigrantes que nós conhecemos até ficam numa zona de conforto muito grande. Porque eu tenho um mercado perto da minha casa que eu falo português. Porque eu tenho uma amiga que mora perto de mim, que me ajuda em transações, enfim, em negociações que eu vou fazer. Então, esse leque, você imigrante que está aí, é nossa sugestão para você,
que você precisa buscar melhoria cada vez mais no país, buscar falar a língua do país, né? E buscar realmente o que o Canadá oferece, que é a qualidade de vida. Então, Renata, com base nisso tudo que você falou sobre o imigrante brasileiro e sobre a moradia, é importante frisar e deixar claro para aquele imigrante brasileiro que não está satisfeito com a sua atual moradia, o que ele deve fazer para mudar essa situação. Então, Joyce, esse imigrante que ainda não está satisfeito, que ainda diz assim, eu não moro com qualidade de vida aqui no Canadá. Enfim, você tem que parar e começar a pensar como sair da zona de conforto. Então você, hoje, tem que fazer a pergunta para você mesmo. O que é que me falta para eu chegar a um nível de satisfação aqui no Canadá? Me falta o idioma? Então corre atrás do idioma. Eu não estou satisfeito com o meu trabalho. Busca novas oportunidades de trabalho. Conhece, tenta montar o seu network da sua área de atuação que você gostaria de trabalhar, né? Porque muitas vezes o imigrante vem, eu não estou na minha área, e isso gera um nível de insatisfação altíssimo também. Então, para que você realmente tenha um nível de satisfação bom, que você comece a reconhecer que você vive bem no Canadá, que você pode pagar pouco por isso, você primeiro tem que fazer uma autoavaliação de que suas tomadas de decisões até o presente momento foram assertivas. Então, se a minha dificuldade é inglês, eu vou atrás de inglês. E se eu tenho inglês? Eu estou no meu mercado de trabalho? Não, eu vou buscar o meu mercado de trabalho. Eu hoje não moro perto do meu trabalho e isso é uma dificuldade. Você não mora perto do seu trabalho? Então, pesquisa novas moradias que te façam ficar mais perto do teu trabalho e que você se sinta satisfeito com isso. E moradias que você vai pagar um preço que você considera justo, porque para você morar bem, né, você ter uma moradia pagando pouco, ela tem que esse pouco ele tem que ser justo dentro do seu orçamento, não é verdade? Exatamente. Então, muitas vezes, quando você quer morar muito bem, por morar num grande centro, ou eu quero dar um conforto maior para minha família, você termina pagando caro por isso, ou você termina se privando de outras formas no seu orçamento, como eu estou tirando do meu orçamento um valor que eu daria para o meu filho ou minha família para se divertir, porque eu quero morar bem. Então, assim, você tem que pesar o que é importante para você. O que você acredita que é ter qualidade de vida. Então, como eu sempre falo, né? Eu tenho um planejamento, Joyce tem um planejamento. Então, nem todos os planejamentos são iguais. Mas todos vão de encontro a um único objetivo, que é você ter qualidade de vida, e que você buscou isso quando procurou o Canadá, né? Exatamente. Então, o que o Canadá estampa na sua bandeira, é que aqui você vive com qualidade de vida, aqui se tem respeito uns aos outros. Então, a gente busca sempre o mesmo objetivo. Agora, o caminho que a gente chega nesse objetivo depende de cada um. Então, eu posso ter sucesso no país, a Joyce pode não ter essa satisfação, enfim, a felicidade, mas que todo mundo deve buscar o mesmo ponto em comum, que é viver bem no Canadá. Então, segundo o que você está dizendo, a pessoa precisa encontrar o ponto da insatisfação, né? E estudar uma maneira de sair dessa insatisfação. No caso, se a sua moradia não está de acordo com aquilo que você quer, você precisa reavaliar toda a sua situação e seguir em frente. Isso. Não desistir. Isso. E o mercado imobiliário,
é bem aquecido, né? Então tem várias opções para todos os gostos. Então temos também excelentes profissionais que trabalham nessa área e que avaliam o teu perfil e que geralmente eles buscam moradias que vão de encontro ao perfil do cliente. Exatamente. Então isso é bem interessante também aqui. Então, Renata, agora vamos falar um pouquinho daquele imigrante brasileiro que quer vir morar no Canadá, né? Aquele que deseja vir. Quais são, o que você orienta esse imigrante a fazer antes de vir? Então, para você que quer vir para cá, pro Canadá, né? Que está aí no Brasil e tem o sonho de vir imigrar para o Canadá. Então, primeiro, você precisa entender, estudar sobre o Canadá, avaliar cada uma das províncias, né? Então, assim, Renata, tem diferença morar na província de Ontário para a província de Quebec, eu quero morar, enfim, tem diferença sim, né? Às vezes você busca um lugar onde você vai ganhar mais dinheiro, onde a hora trabalhada é muito mais cara do que uma província que paga menos, porém você vai pagar muito mais caro para morar nesse lugar, né? Então muitas vezes a pessoa quando está aí no Brasil, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero morar, enfim, alinhamento de expectativa versus realidade é muito importante nesse momento. Você pode sim escolher um lugar que você vai ganhar bem, porém você vai pagar muito mais caro para você morar. Outro ponto que tem que ser avaliado é o clima, né? São as comunidades que você quer frequentar nessas províncias, né? São as vantagens que você quer, que você busca como prioridades no momento da sua vinda para cá, dentro dessas províncias. Ou você pode ter uma decisão seguinte: eu quero ganhar menos e de repente eu quero ser dono do meu próprio negócio, num lugar que eu possa crescer, num lugar que não esteja tão sobrecarregado de imigrantes, ou que seja extremamente competitivo o mercado. Então você precisa avaliar e ponderar o que vai ser melhor para você, né? E se você vem com a família, principalmente, é que o seu planejamento familiar, ele precisa ser antes do embarque, né? Então você precisa sentar com sua família, ver quais são as prioridades, os desejos, as expectativas, e estudar sobre o país e alinhar as expectativas versus realidade, para que você não chegue no país e se sinta frustrado. Exatamente. Então, Renata, muito legal tudo isso que você disse para nós. E agora, que tal você dar aquela dica, aquela orientação para aquele imigrante brasileiro que quer viver aqui pagando pouco por moradia? Então, Joyce, eu tenho 2 dicas hoje. A primeira dica é para aquele imigrante que tem status legal no país. Então, para maiores informações, vocês vão entrar no site canadá.ca, que é o site do governo, e buscar a opção Housing Benefit. Nessa opção, você vai visualizar todos os programas que o governo oferece para moradia. Então, tem lá programas de moradia para deficiente, programas de moradia para profissionais com baixa renda, enfim. Entra lá no site do governo e vê se você está dentro de algum desses perfis, tá? Uma outra dica é com relação a um site Cost of Living, Nubel.com. Esse site, ele vai te dar informações sobre as cidades canadenses, sobre províncias, informações sobre custo de vida. Então, tudo que você quiser saber sobre alimentação, moradia, enfim, para você. Então, essa dica é tanto para quem quer vir para o Canadá, para fazer aquele estudo, aquele planejamento que você busca, como é legal também para quem quer mudar um pouco a sua vida aqui no Canadá. Através desse site, você vai buscar mais informações que vai facilitar você viver com qualidade de vida aqui no Canadá
pagando bem menos. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Vivendo Bem no Canadá. Na próxima semana estaremos de volta com mais conteúdo de valor para você, imigrante brasileiro, viver com mais qualidade aqui no Canadá. Até lá! Até!